Eu começo fazendo a receita pela torta. Aqui eu tenho 3 claras. E agora eu vou peneirar as gemas. Aqui tem que peneirar, porque é uma torta delicada, a massa é bem delicada, então tem que peneirar. Não pode ter preguiça de peneirar, porque depois se não peneirar, não fica bom a massa. Então tem que peneirar. Essa receita é bem delicada, até no recheio, então tem que seguir todos esses passos, tem que peneirar. Não pode ter preguiça de peneirar. E agora eu vou peneirar bem aqui para tirar aquela película, para não ficar com gosto de ovo depois a massa. Porque essa receita aqui é uma receita minha que eu criei, que essa receita é aquela que está no Facebook. E eu não ia fazer essa receita, porque é um pouco repeteco das outras que eu fiz. Eu não tinha intenção de passar essa receita aqui no YouTube. Mas como tem pessoas que estavam pedindo para mim fazer, eu resolvi fazer. Mas assim, é bem repeteco das outras que eu já fiz. A única diferença é a massa que é diferente, mas o recheio é igual às outras que eu fiz. E a cobertura também. Então, aqui é só a massa que vai ficar diferente, que eu não passei ainda. Então aqui tem que peneirar até sair essa película aqui. Aqui já saiu quase toda. E agora eu vou usar também o emulsificante. O emulsificante aqui, ele vem assim. É parecido com a gordura vegetal. Não sei se todos vocês conhecem. Ele é meio pastoso, meio gordurento, igualzinho a gordura vegetal. Aquela que eu usei no sorvete. Então eu vou usar uma pouca quantidade aqui, porque eu vou fazer uma torta, não vou fazer um bolo. Então eu quero que a massa fique fofinha, mas não quero que a massa cresça muito. Então eu vou usar só um pouquinho, pouca quantidade. E para quem não conhece, esse emulsificante, ele vem assim, ó, no supermercado ele vem assim, tem supermercado que vocês não encontram, mas tem supermercado que vocês encontram, ele vem escrito assim, ó, Emustab, e ele dura bastante, porque não precisa conservar em geladeira depois de aberto, você pode deixar fora da geladeira que ele dura bastante. E tem bastante, tem 200 gramas essa quantidade que eu comprei. Mas vocês encontram em menor quantidade em lojas de produtos para festa. E eu uso ele aqui para o bolo ficar mais fofinho, a massa da torta ficar mais assim fofinho. Ele dá uma diferença bem grande. Tem muita controvérsia sobre o emulsificante na culinária. Eu já ouvi falar que faz mal, que não faz bem na culinária, que é tipo um conservante, mas eu uso e eu gosto muito dele. Eu não sei se faz mal, isso também não compete a mim a falar que o produto é mal. Pra mim nunca me fez mal, então eu sempre uso, e eu tenho certeza que vocês que nunca usaram vão gostar de usar. Apesar de ele ser assim difícil de diluir e fica uma massa diferente, depois que assa ele fica bem gostoso. Mas na hora que vocês fazem, vocês vão estranhar um pouco para quem não conhece. Mas depois que assar o bolo, vocês vão sentir o resultado, como é bom. E agora eu vou bater na batedeira, na velocidade máxima, até diluir bem o emulsificante. Porque ele vem assim, meio gordurento, grudado. Então tem que bater bem para ele dissolver bem aqui, senão depois a massa não fica boa. Então agora eu vou bater na velocidade máxima da minha batedeira. Aqui eu já bati bastante tempo. Tem que bater até ficar assim bem branquinho e ele fica assim espumando assim com espuma. Agora eu vou peneirar o açúcar. Tem que peneirar o açúcar. Não pode deixar de peneirar. Então agora eu vou peneirar o açúcar. Agora que eu já peneirei o açúcar, eu vou bater o açúcar com os ovos. Aqui eu já bati bastante tempo, tem que ficar assim, ele fica bem branquinho e fica lisinho. Tem que bater bastante o açúcar para ficar assim. E o emulsificante, ele dá um brilho na massa. Olha só como fica brilhoso. Não sei se vocês vão conseguir ver no vídeo, mas aqui a gente vendo de perto, ele dá um brilho especial na massa. E agora eu vou peneirar aqui farinha de trigo. Junto com a farinha de trigo, eu vou peneirar também o açúcar de baunilha. Não sei se vocês conhecem açúcar de baunilha.
Parece que é vendido no mercado, mas eu nunca consegui comprar no mercado esse produto. Eu sempre compro na loja de produtos para festa. Mas dizem que tem, eu não sei como que é vendido. Então eu sempre compro na loja de produtos para festa. Aí como ele vem empedrado assim, o daqui que eu compro ele vem assim empedrado. Pode ser que vocês encontrem ele não vem assim. Mas o meu aqui, sempre quando eu compro ele tá assim, ó, empedrado. E aí eu peneiro junto com a farinha. Agora eu vou peneirar os dois juntos. Ele dá um sabor bem gostoso no bolo, esse açúcar de baunilha. Então vocês procurem encontrar e fazer com ele. E agora eu vou peneirar esses dois ingredientes. Agora que eu já peneirei o açúcar e a farinha, agora eu vou dar uma mexida e vou bater de novo na batedeira na velocidade máxima. Aqui eu já bati bastante tempo e o ponto da massa é esse daqui. Ele fica parecendo um sorvete, aquele sorvete que eu passei pra vocês, a receita, ele fica igualzinho. Fica com essa textura aqui, ó. Esse aqui é o ponto da massa. Quando vocês fazem, vocês vão estranhar um pouquinho pra quem nunca usou. Pra quem nunca usou o emulsificante. Mas é assim mesmo que a massa fica. Ele deixa a massa assim, ó. Meia dura, não fica que nem massa de bolo, assim. Ele fica meia durinho. Mas ele dá um brilho todo especial. Olha só como ele fica bem brilhoso. Agora eu não vou bater mais na batedeira. E eu só vou adicionar agora o fermento. O fermento aqui eu vou usar bem pouco, porque ele só vai auxiliar no emulsificante, no crescimento da massa. Então aqui eu já coloquei a medida certa. Então para vocês medir, aqui eu estou usando colher rasa. Para vocês medir a colher rasa, vocês colocam o fermento aqui e passam o dedo assim em cima da colher. O que sobrar é a colher rasa. É assim que mede a colher rasa. E agora eu só vou misturar. Já está pronto a massa. É só isso que vai na massa. Agora tem que só misturar aqui o fermento. Aí já está pronto. Agora eu vou levar a massa para assar. E eu uso essa forma de fundo falso. Fundo de aro removível. Mas vocês podem colocar em qualquer tipo de forma, se não quiser desenformar. Mas como eu vou desenformar, eu vou usar nessa forma aqui. Ela é de alumínio, mas vocês podem colocar qualquer tipo de forma para assar, mas tem que untar. E aqui vocês podem untar com margarina e farinha de trigo, mas tem que untar porque senão a massa gruda. É uma massa de pandeló, então ela gruda. Mas eu faço assim aqui. Eu pego a água, aqui eu tenho a água, pego um pincel e vou molhar o fundo da forma com água. Mas não precisa ser muito não, só pincelar. Aí eu pincelo todinho a forma assim. Em vez de colocar manteiga aqui, eu faço assim, eu acho mais econômico e tem o mesmo resultado. Eu coloquei agora, pincelei aqui com água. Aí eu corto papel manteiga, do tamanho aqui da forma, esse aqui é papel manteiga, e coloco aqui. Aí a água gruda o papel, mas isso aqui vocês têm que fazer na hora que for colocar a massa. Porque a água seca, daí a folha sai. Então tem que fazer na hora que for colocar a massa. Aí eu aperto assim, aí ela fica parecendo que foi colocado manteiga, ela gruda, olha. E aqui nas laterais eu faço a mesma coisa, eu corto assim da altura da minha forma, cortei assim em tiras, coloco água em volta, pincelo assim com água, não precisa ser muito não, só pra grudar o papel. E vou colocando o papel assim nas laterais. Aí eu faço assim, em toda a volta eu vou fazer assim, coloco o papel aqui, molho com água e coloco o papel. Aqui eu já coloquei em toda a forma o papel manteiga, olha só como fica. Parece que foi colocado uma manteiga embaixo, o papel ele gruda. Então é uma forma mais econômica de vocês fazerem. Eu faço assim aqui em casa. E também não suja muito a forma depois, não precisa nem estar lavando. E agora eu coloco a massa, e aí a massa, ela não é aquela massa que desliza, então vocês têm que ajudar com a colher. E tem que ficar bem uniforme. Agora eu vou espalhar toda a massa aqui. E aí vocês vão ter que ir ajudando assim com a colher, porque ela não vai esparramar sozinha. Ela é uma massa um pouquinho assim, meia durinha, então tem que ajudar com a colher. E tem que deixar bem uniforme. Para a massa do bolo
a massa da torta assar por igual. Aqui eu já coloquei a massa por toda a forma, espalhei de maneira uniforme para que a massa cresça por igual. E agora vocês têm que fazer isso aqui, tem que pegar o garfo e ir furando a massa assim. Porque se não fizer isso aqui, a massa ela cresce só aqui no meio e aqui nas laterais ela fica baixa, ela fica alta só aqui no meio. É o emulsificante que faz isso. Então tem que fazer isso aqui, ó. Furar assim com garfo a massa, pra ela não acontecer isso, pra ela assar e não ficar crescer só no meio, assar por igual. Então tem que furar a massa inteirinho assim. E eu já deixei o meu forno pré-aquecendo na hora que eu tava fazendo a massa. O forno tem que estar quente. E é rapidinho pra assar, ela não demora muito pra assar, porque como é pouca quantidade, é rapidinho, em 20 minutos ele assa. E aí depois que vocês furarem tudo assim, tem que furar, não pode ter preguiça de fazer isso não. Daí a massa não vai ficar boa. Aí vocês batem assim na mesa, pra que ela saia um pouquinho do ar. Pra ela ficar, quando a massa estiver pronta, ela ficar bem bonita, ficar bem retinha. Aqui eu acabei de tirar do forno, eu deixei uns 20 minutinhos, já ficou bom. Eu não gosto de deixar muito queimado, aí vocês procuram deixar muito queimado a massa da torta. E agora tem que esperar esfriar para colocar o recheio. Aqui eu já tirei todo o papel manteiga em volta e embaixo também. Aqui tá, essa aqui é a parte de baixo do bolo. E agora tem que umedecer o bolo, porque vai ser guardado na geladeira. Então tem que umedecer, não pode deixar, ele fica uma massa de pandeló, fica uma massa seca. Então tem que molhar. Aí eu molho com suco de maracujá, não pode ser o concentrado. Aqui eu adicionei um pouco de açúcar e adicionei água também. Não pode ser ele concentrado porque ele azeda daí a massa. Então tem que deixar ele assim, misturado com água e açúcar, adoçado a gosto. E agora eu vou molhar aqui a massa do bolo. Tem que molhar bem. Não pode deixar sem molhar não, porque depois ele vai na geladeira e ele fica duro. Se não molhar bem, ele vai ficar duro e depois fica ruim de comer. Então tem que deixar ele bem molhadinho. Essa massa aqui é uma massa, fica igualzinho pandeló. Só que um pouco mais macio que pandeló. E agora eu vou molhar todinho ele com suco. Aqui vocês podem fazer a gosto, pode ser com leite também. Pode molhar com outro tipo de líquido. Aí é de preferência de cada um. Aqui eu já umedeci todinha a massa da torta. Agora, eu sempre coloco embaixo uma forma embaixo, porque como ele é de fundo falso, então sempre é bom colocar uma forma embaixo, porque agora eu vou colocar o recheio. E para não vazar, sempre é bom deixar então a forma embaixo. E agora eu vou fazer o recheio. Esse recheio eu já fiz na outra receita do pudim de gelatina de maracujá. Eu uso o mesmo recheio, que é o 150 ml de suco concentrado de maracujá. É igualzinho. Não tem diferença nenhuma, é aquela outra receita. Aqui eu vou colocar uma lata de creme de leite. E o creme de leite é com soro. Aí vocês misturam, porque o soro fica concentrado só numa parte. Então vocês misturam o soro antes de colocar aqui. Mistura com o creme de leite. Leite condensado. Aqui não tem, a receita é a mesma. E agora eu vou adicionar a gelatina incolor. Aqui eu fiz conforme a instrução da embalagem. E agora eu vou levar para bater todos esses ingredientes. É a mesma receita. Aqui eu já bati bem todos os ingredientes. E agora eu acrescento aqui em cima da massa. Agora eu vou espalhar bem, para que ele fique de maneira uniforme. Aqui eu já espalhei todo o mousse de maracujá em cima da massa. Agora tem que levar na geladeira por pelo menos 3 horas, para endurecer bem. Agora eu vou levar na geladeira para endurecer. Depois de algumas horas que eu deixei na geladeira, agora eu vou tirar da forma para fazer a cobertura. E eu coloco um copo assim, eu já mostrei nos outros vídeos como eu faço para desenformar. Aí vocês vão puxando assim a forma para baixo, devagar. Sempre tem que fazer sempre com calma, nunca fazer apressado, que aí sempre dá certo as receitas. Se fizer com pressa, nada dá certo. E agora eu vou fazer
a cobertura de cima. A cobertura de cima eu já fiz no outro vídeo também, é igualzinha a cobertura. Eu vou usar a mesma receita. Então agora eu vou fazer a cobertura. Agora eu vou fazer a calda, e a calda também eu já passei essa receita em outro vídeo. Mas agora eu vou usar um pouquinho maior o maracujá. Aqui eu tenho a polpa do maracujá. Eu coloco assim junto com a semente mesmo. E o maracujá aqui eu peguei um pouco maior, porque eu vou precisar de mais calda. Então eu peguei maracujá bem grande. E na outra receita eu tinha colocado um maracujá menor, tamanho médio. Aqui eu tô colocando desse tamanho aqui. Ele tem bastante, a polpa tem bastante do maracujá. Então, como eu vou usar uma quantidade maior de calda, eu peguei um tamanho maior. Aqui eu vou colocar água. É o mesmo procedimento que eu já fiz no outro vídeo. O açúcar e a maisena. Agora aqui eu vou misturar, ainda estou com o fogo desligado. Vou dar uma misturada antes de ligar o fogo. Vou misturar bem para diluir bem a maisena aqui. Aqui eu já diluí bem a maisena. Agora eu vou ligar no fogo baixo e não pode parar de mexer. Tem que mexer porque senão ele gruda e queima a calda. Então tem que sempre mexer. E o açúcar aqui vocês têm que experimentar para ver se tá bom de açúcar. Porque dependendo do maracujá que vocês forem pegar, precisa de mais açúcar ou menos açúcar. Então agora vocês experimentam para ver se tá bom do gosto de vocês. E aí liga o fogo. E agora o meu aqui eu vou ligar e vou cozinhar até ficar o ponto um pouquinho mais grossinho. Aqui eu já desliguei do fogo. Dando uma incorporada assim, ele ficar um pouquinho grossinho, vocês já desligam, porque depois que esfria ele engrossa um pouco mais. Então nunca deixa muito grosso, porque daí ele não tem uma caída muito boa em cima da torta. Deixa ele engrossou, já desliga, porque se ficar muito grosso, depois fica até ruim para comer, porque ele esfria depois na geladeira, ele endurece mais na geladeira. Então ele endureceu, já deu uma incorporada, já engrossou, vocês já desligam. Não deixa muito tempo no fogo não. Aí o meu aqui, ele tá quente ainda, depois que ele esfriar, ele vai engrossar um pouco mais. Aí vocês desligam assim que ele começar a engrossar já. Porque não fica muito gostoso ele muito grosso não. E agora eu vou esperar esfriar para poder colocar em cima do recheio, tem que esfriar. Aqui eu já esperei a calda esfriar, agora eu vou espalhar aqui em cima do mousse. Aqui eu já coloquei toda a calda em cima da torta. E agora eu vou ter que levar na geladeira para dar mais uma incorporada nessa calda. Então, depois que gelar, eu vou cortar para mostrar para vocês como ficou. E depois de pronto ele fica assim. Fica bem bonito. É uma sobremesa assim que é bem apresentável, além de apresentável, fica bem gostoso. A semente, tem muita gente que não gosta de semente na calda, mas ela dá um efeito bem bonito. É mais pra... A gente não come a semente, né? Mas fica bonito depois na sobremesa. Fica uma coisa assim apresentável. Então eu sempre coloco pra dar uma... assim... porque a gente sempre come com os olhos, todo mundo diz. E fica bem bonito. E agora eu vou levar pra gelar. Depois eu mostro como ficou. Agora eu vou cortar. Já deixei algumas horas na geladeira. Já endureceu bem a calda. Tá bem geladinho. Tem que comer gelada, porque é mais gostoso. Agora eu vou cortar. Como vocês podem ver, essa receita é igualzinha a outra, só mudou a massa que é diferente. Mas o recheio e a calda é a mesma receita que eu já tinha passado. Então eu não queria passar essa receita, não ia fazer o vídeo. Mas como teve muitas pessoas que me pediram no Facebook, essa aqui é a receita do Facebook. Então eu resolvi fazer em homenagem a vocês, porque vocês têm me proporcionado assim muitas coisas boas, me motivando a fazer as receitas. Então eu fiz em homenagem a vocês. E aqui eu cortei um pedaço para mostrar. Aqui a massa do bolo, ele fica assim bem fofinho, fica bem gostoso.
Fica um pouquinho diferente do pandeló, fica mais fofinho. Fica bem diferente. E vale a pena fazer essa receita da massa. Aí aqui em cima você já sabe como fica, né? Que aqui tem muita gente que já fez aquela receita do pudim de gelatina de maracujá. E fica igualzinho, o sabor aqui em cima fica igualzinho que vocês já estão acostumados. Então só mudou a massa aqui de baixo. Então eu fiz mais em homenagem a vocês do Facebook, que essa aqui é a receita do Facebook. E aí a receita fica assim. Aqui a massa, como fica, de perto. Além de ficar com uma textura boa, ela fica bem gostosa na hora que vai comer. Fica bem fofinho. Então a receita fica assim, eu espero que vocês consigam fazer em casa e que gostem. Até mais!